dando sequência para o terceiro e último bloco relacionado ao feedback que preparamos para vocês, né? As outras condições de questionamento nós vamos preparar em outros blocos, tá certo? E esse terceiro bloco se volta muito especialmente a gente pensar o nosso processo de atuação e de construção da nossa prática enquanto psicólogas e psicólogas nessa temática para o contexto da reconstrução. E é preciso que pensemos e reflitamos um pouco com relação à resposta que estamos dando. Na medida em que existe uma resposta que atenda o máximo que podemos, né, às demandas e às necessidades que a nossa população afetada tenha solicitação, né, traga como solicitação, é evidente que se estivermos fazendo esse atendimento de maneira mais plena, essa resposta poderá ser mais positiva, pensando no processo de reconstrução. Mas se a gente não está oferecendo essa resposta de maneira efetiva e que traga a possibilidade de que a nossa população esteja dentro daquela condição de intervenção que nós falamos na nossa oficina, daquela linha de que a segurança no contexto da proteção específica e o acolhimento que esta população possa estar recebendo quanto a contextos concretos, né? Se eu não tenho onde ficar, tive o abrigo e este abrigo me ofereceu resposta no sentido de me dar segurança e de me dar segurança física e de me dar com uma dimensão de um acolhimento que vai além da perspectiva emocional, né? Que as relações desse atendimento tenha se dado especificamente dentro da perspectiva psicossocial. A gente precisa estar sempre permeando o nosso atendimento nessa visão e nessa condição psicossocial. Havendo uma resposta efetiva, a reconstrução vai se dar de uma forma provavelmente menos tensa, com menos obstáculos. Mas se a gente não está dando essa resposta, nós precisamos nos preocupar, por exemplo, pensando muito na nossa categoria, com a questão da saúde e da saúde mental das pessoas afetadas. Se elas não tiveram esse acolhimento, se elas não tiveram nesse processo de resposta a condição mesmo de se sentir acolhida, de se sentir segura, é evidente que as consequências a pequeno, médio e longo prazo pode não ser favorável e essas pessoas poderão concretamente desenvolver algum tipo de sofrimento. Não vamos também esquecer que muitas dessas pessoas, elas estão vivenciando uma situação de lutos ampliados, não só de perdas materiais, mas de perdas relativas ao ser, ao ente querido. E também a toda a população da nossa cidade, ela está afetada. Mesmo aquela pessoa que não tenha sofrido diretamente, né, algo relativo ao contexto do desastre que estamos vivendo, esta pessoa também tem um sofrimento. Então nós temos que pensar nesse sofrimento que também é ampliado. Para aqueles que sofreram diretamente, nós temos que ter um cuidado maior no processo da resposta para que, no processo de reconstrução, possa se fazer especialmente um link específico com aquilo que o poder público vem desenvolvendo na perspectiva da resposta. E é claro que no processo de reconstrução, não podemos pensar de forma isolada e só pensar na resposta específica da saúde e da saúde mental, mas a gente vai precisar pensar em uma dimensão ampliada psicossocial. A gente vai ter que pensar que essa perspectiva de reconstrução passa por outras políticas públicas, a política pública habitacional, o contexto econômico e financeiro dessa população,
os acolhimentos, evidentemente, na perspectiva da saúde, daquelas pessoas que já estão apresentando algum tipo de sequelas, condições físicas e que precisam ser cuidadas. A gente vai precisar pensar nas questões educacionais, a escola, o processo da política educacional vai precisar se preocupar muito com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com todas as pessoas que estão ligadas ao contexto da educação, de como recebê-los, de como acolhê-los, de como dimensionar esse acolhimento nesse pós-desastre, né? Então, temos que ter ciência de que não podemos pensar sem ser de uma forma sistêmica. Não podemos pensar também nesse processo de reconstrução e da nossa participação enquanto psicólogas e psicólogas sem pensarmos nas políticas públicas que são dimensionadas para a nossa população.